avanço da comunicação digital tem aumentado a necessidade do profissional escrever. O número de mensagens que circulam nas empresas aumenta ano a ano. Nunca se escreveu tanto, embora esteja aí qualquer indício de qualidade dos textos produzidos. Há inclusive o fato da velocidade induzir a erros. Bom, eu convidei hoje para conversarmos sobre o uso correto da nossa língua para o sucesso dos profissionais a professora Joana Ibiapina. Obrigada, Joana, por estar aqui conosco. E eu quero conversar com você logo perguntando a ênfase que as pessoas, que os profissionais dão para a língua portuguesa, tendo em vista quando eles se preparam para a carreira profissional, eles se concentram muito naquilo que é da especialidade. Eu vou trabalhar na área de finanças, eu estudo finanças. Eu vou trabalhar na área de direito, estudo lá as disciplinas da área de direito. Para um concurso público, muitas vezes se concentram nas disciplinas que não são as disciplinas de português. E aí, pecam exatamente na hora de falar o bom e o correto português. Isso é um fato, Joana? Isso é um fato. Infelizmente, a linguagem acabou ficando em segundo plano, né? Há uma nova abordagem de códigos e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. E aí o que aconteceu? A interpretação de texto sobrepujou a gramática. As pessoas acham que basta eu ler e compreender e eu não preciso saber escrever da maneira correta. E aí fere-se a concordância nominal, verbal, a regência verbal, nominal, usa-se os verbos das maneiras mais inadequadas possíveis e isso prejudica muito a comunicação escrita e até falada. É tão interessante que tem algumas carreiras, algumas atividades profissionais que são marcantes. A gente sabe que a atividade de call center é muito malhada, muitas pessoas fazem brincadeiras com isso, com o uso exagerado, com o uso do gerundismo, né? E estamos falando, vou estar transferindo, e isso acaba sendo um exagero, um erro, e que muitas vezes a gente percebe que isso se reproduz em outros ambientes. O uso correto da língua portuguesa pode influenciar, por exemplo, na conquista de um cliente, numa venda? Como é que ele pode fazer melhor uso disso em seu favor? Bom, essa questão do gerundismo dos call centers, isso aconteceu por conta dos manuais voltados para os profissionais desse departamento. Então, esses manuais eram em inglês. Quando foram traduzidos para o português, aí ao invés de fazer a tradução literal, acabou-se usando o gerundismo. Então, eu vou estar agendando a visita. Isso não é correto. Por duas razões. Os técnicos da área de marketing acreditam que o uso do presente seduz muito mais o cliente, seduz muito mais o espectador, o locutor, o interlocutor da mensagem. Então, quando eu digo que vou estar, o fato de eu usar o presente, ele tem a sensação de que eu estou dizendo algo naquele momento, então aquilo realmente vai acontecer. E, na verdade, a linha do tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, deve ser usada de maneira ideal. Então, se eu tenho um tempo verbal, que é o futuro do presente, para dizer estarei telefonando, por que eu vou dizer eu vou estar telefonando? Não há essa necessidade. Então, eu estarei telefonando, né? Então, o uso do verbo íntegro e não do verbo diluído. Não há necessidade do gerundismo, como também não há necessidade do verbo diluído. Por exemplo, vou telefonar. Vou telefonar, a gente usa muito. É errado? Não, mas é uma marca da oralidade. Quando eu digo telefonarei na quarta-feira, eu uso uma palavra só. Há um cidadão, Manuel de Barros, que é poeta, infelizmente falecido, mas muito exato na linguagem, e ele costumava dizer que quando eu posso usar 5 palavras para dizer algo de maneira eficiente, não há porque eu me valer de 6, quem dirá de 10. Não há essa necessidade, né? E quais os principais erros? É muito comum também eu vou citar até alguns que doem assim quando a gente escuta. Eu escuto muito, os pessoais estão aqui, são coisas que não têm a ver com regionalismo, isso é erro mesmo, mas que a gente percebe muito nos atendimentos, as pessoas tentando falar, mas falando errado. Isso prejudica a imagem profissional da pessoa e da empresa que ela representa. Sem dúvida. O que acontece? Esses erros, a gente, o sujeito, a gente é singular. A regra geral de concordância verbal diz que o verbo concorda com o sujeito. Então, a gente vai. O verbo deveria naturalmente ficar no singular. Aprenda aí, viu? Quando eu digo nós estamos, primeira pessoa do plural, o verbo na primeira pessoa do plural. Então, essa é a concordância natural intuitiva. O que acontece? Nós temos verbos irregulares. E a tendência das pessoas, quando elas desenvolvem a comunicação, é regularizar os verbos. Por isso é muito comum a gente ver uma criança dizendo assim, mamãe, eu fazeu a tarefa. Ela não diz eu fiz, porque ela não consegue dominar aí da irregularidade dos verbos. Isso quando criança.
Então, se ela for corrigida quando criança, a tendência é que ela for se alfabetizando, que ela for conhecendo a linguagem, ela vai dominando a irregularidade e vai fazendo corretamente as concordâncias, tanto de regulares quanto de irregulares. Mas a alfabetização é deficiente. Infelizmente, as pessoas acabam chegando no mercado de trabalho mal alfabetizadas. E isso é a realidade. Na própria formação profissional, seja no ensino profissionalizante ou no ensino superior, a gente percebe a dificuldade das pessoas em escreverem. Então, assim, você tem pessoas que são jogadas para o mercado de trabalho sem saber fazer um relatório, sem fazer no caso do direito, uma petição, uma peça, enfim, escrevendo. E isso é algo que vai prejudicá-la profissionalmente, e o uso exagerado, como eu comecei no começo da nossa conversa aqui falando, da internet, dos e-mails, dos WhatsApps, tudo isso diminuindo a forma de comunicação, agilizando, dando mais rapidez, impulsionando para que a gente corte as palavras pelo meio, use só TB, TMB, também VC, essas siglazinhas, elas acabam também confundindo que na hora de escrever corretamente, acaba escrevendo uma simbologia dessa. Isso. A nomenclatura gramatical brasileira tem uma regra que diz o seguinte, se eu tenho a capacidade de dizer algo, me comunicar, a comunicação foi feita de maneira eficiente. Então, eu tenho um locutor, um interlocutor e uma mensagem. Se nós dominamos o mesmo código, no caso a língua portuguesa, ou qualquer outro idioma, ou qualquer outro código que o valha, e eu domino o código, você também. Eu transmito a mensagem, você entende? Então, houve comunicação, isso é perfeito. Isso é perfeito no que diz respeito ao processo de comunicação, mas não ao processo de linguagem, porque aí a linguagem já é mais ampla. Não basta que eu me comunique, eu tenho que me comunicar de maneira exata e correta, certo? Então, assim, quando eu vou me comunicar, eu me valho de uma sigla que não existe, VC, por exemplo, é uma sigla que não existe na normativa, né? Na gramática normativa da língua portuguesa. Então, a palavra correta é você. É bem verdade que você, a própria palavra você, passou por uma redução muito grande, né? Já foi vossa mecê, já foi vós micê, hoje a gente já usa você. Há, inclusive, linguistas que eles defendem que no futuro o VC vai ser normatizado, mas ainda não foi. Não foi e não deve ser cultuado. Então, o que deve ser cultuado? A gramática normativa, dicionarizada. Então, assim, nós temos, e é bem verdade, uma urgente necessidade de nos comunicar cada vez mais rápido, porque o mundo é global, as informações chegam de maneiras mais céleres, nós temos que fazer as informações viajarem cada vez mais rápido. E aí nós nos valemos de muitos meios de comunicação que há 5 ou 10 anos atrás nós não tínhamos. Então, hoje todo mundo tem um número de WhatsApp, são mensagens instantâneas. Além de fazer a informação chegar, eu tenho que fazer ela chegar primeiro. Para chegar primeiro, eu tenho que me valer de menos caracteres. Há um linguista que ele fala o seguinte, o problema da siglinização, né, desse uso demasiado de siglas no WhatsApp se deu por conta do SMS, porque antigamente o SMS era pago e a quantidade de caracteres era limitada. Hoje já não é mais, então por que isso continua? Então, a própria escola deve começar a cobrar isso do aluno, a própria graduação deve cobrar isso do aluno, porque o mercado de trabalho cobra. Então, se eu não tenho uma base escolar ou de graduação adequada, na hora que eu chego no mercado de trabalho, eu chego despreparado. Eu chego fazendo um grupo com o meu chefe para discutir um projeto e lá nesse grupo, logo no título do grupo, eu já coloco uma palavra errada. Uma vez eu vi uma redação de concurso que o recurso da redação era a foto de uma loja. Eles colocavam a foto da loja, dizendo assim, olha, essa palavra não está errada, porque o nome da loja é esse, e está escrito assim. Quer dizer, o nome da loja foi escrito de maneira errada, e o aluno, por achar que o nome da loja estava correto, acabou fazendo a associação. Então, há marcas famosas que são palavras grafadas erradas pela língua portuguesa e acaba viciando, a linguagem acaba ficando viciada. Com certeza. Olha, Joana, tem muita coisa para a gente falar. Infelizmente, a gente não vai poder concluir tudo hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades, vocês esperem por aí. Eu queria te agradecer e queria fechar aqui você dando uma orientação para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está no mercado de trabalho, para quem está estudando para concurso, da importância da nossa língua para tudo isso que eles querem para a carreira deles. Dica básica de onde procurar, né? Hoje nós temos muitos dicionários online. Dicionários bons, inclusive o Aurélio Online, Larousse, enfim, o Rowais, Antônio Rowais, enfim. Há muitos dicionários online bons. Além disso,
você pode se valer do Manual de Redação Oficial da Presidência. Então, entra no site da Presidência da República, baixa o Manual de Redação, ou entra no site da Câmara dos Deputados, baixa o Manual de Redação deles, há o site do TRE de Minas Gerais, que também disponibiliza um manual muito completo, muito bom, atualmente é inclusive o mais completo, e aí você pode se valer disso, além da gramática normativa, claro. Ok, muito obrigada, Joana, por sua participação aqui, até uma próxima vez.